terceiro setor está no ar hoje para mostrar uma ONG, uma sociedade civil que faz a diferença na vida das pessoas e faz a diferença de uma forma bastante inovadora e que tem um feedback muito afetuoso e muito querido da população. Risos que curam. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios da Rede Alesp a participação da fundadora e diretora executiva da Palhaços que Curam, Unidade Brasil, Aline Moreno. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Eu sou a Aline Moreno, eu sou fundadora dos Palhaços Sem Fronteiras aqui no Brasil e é um prazer estar aqui. Como é essa organização Palhaços Sem Fronteira? Porque a gente conhece o Doutores da Alegria, que são os palhaços que há quase 30 anos frequentam os hospitais, principalmente as alas pediátricas. Qual que é a diferença do Palhaço Sem Fronteiras para o Doutores da Alegria, que tem praticamente a mesma idade? O Palhaços Sem Fronteiras atua especificadamente em áreas de conflito e crise humanitária, né? A organização ela foi criada em 1993, em Barcelona, e acho que o interessante de contar essa história para pensar um pouco qual que é a diferença é porque a organização ela parte do sonho de crianças. As crianças que tiveram a ideia, elas estavam dentro de um acampamento de refugiados na ex-Iugoslávia e elas tinham uma troca de cartas entre Barcelona e ex-Iugoslávia, nos campos de refugiados. E nessa troca de cartas, as crianças escreveram que elas gostariam de alguma coisa divertida, além de ter toda a ajuda humanitária que chega, né? A habitação, a alimentação, porque crianças são crianças, independente do contexto que elas estão, né? A gente pensa assim, mas óbvio que precisa das questões estruturais, mas também as crianças continuam querendo brincar, se divertir, e disso veio a ideia de uma professora de uma escola de Barcelona e convidou o Tortal Poltrona e a Montserrat Trias, que são os idealizadores do Palhaços Sem Fronteiras, isso no Natal de 1992. E em 1993 foi o primeiro projeto para os campos de refugiados e depois disso se montaram outras organizações. Então o nosso foco basicamente é trabalhar em áreas de conflito. Amenizar crises. Amenizar crises é um alívio emocional. E existem muitas maneiras, né? Quando a gente começa em 1993, existia muito isso de ir até um lugar. Quando o Palhaços Sem Fronteiras surge aqui no Brasil, em 2016, a gente também começa a entender qual é o contexto da América Latina. Quais são os nossos projetos aqui, onde a gente não está necessariamente indo para um lugar onde o território e o conflito está no próprio território, né? É diferente de você ir até um campo de refugiados e as questões estão aqui, né? Questões ambientais, questões de conflito. Que nós temos as dimensões continentais, né? Exatamente. Então, acho que a grande diferença é o espaço. Isso também tem a ver com o como, porque temos pesquisado cada vez mais o que é eficaz. Além das apresentações artísticas que a gente faz, que são apresentações aqui, né, com os espetáculos, isso é uma maneira de chegar também e uma maneira onde todas as crianças estão juntas. Mas hoje em dia a gente tem trilha afetiva pedagógica, onde a gente trabalha dimensões também para ter um trabalho mais aprofundado e também mais perene dentro dos territórios, né? Hoje a gente atua em mais ou menos... O que a gente está vendo aqui agora? A gente está vendo um espetáculo de circo dentro de uma escola, onde eles têm um trabalho de 3 anos dentro dessa escola em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde é uma área de conflito, uma área onde ali tem muitas questões de violência diferentes, né? Essa escola, inclusive, fica diante de situações onde as crianças se acostumam, né, a viver normalizam a violência e isso também é uma maneira de melhorar e trazer também, é uma ressignificação também da escola e do espaço público, porque é um espaço onde todo mundo tem que estar. Enfim, eu acho que nesse sentido a gente trabalha muito mais o território do que um lugar institucional, sabe? E eu acho que o hospital ele é mais um lugar mais fechado. A gente trabalha em praças, trabalha na escola, trabalha no campo de refugiado, então acaba que a gente vai muito para o território onde as pessoas vivem, né? E trabalha também com artistas do território, né? E isso é uma maneira também de gerar renda para os artistas que muitas vezes estão em situação vulnerável também. É o impacto social pela arte. Pela arte. Acho que tem tanto o impacto social dos artistas que participam, né? E também das crianças, adolescentes. O nosso foco principal é criança e adolescente, porque a gente acredita que todas as crianças têm direito à imaginação, à criatividade, ao sonhar, né? E, infelizmente, no mundo que a gente vive, nem todas as crianças têm esse direito. Ele é um direito, né? Tá no estatuto, mas
não é a realidade. Então, a gente trabalha para tornar isso realidade. E isso acaba sendo uma maneira de melhorar a situação emocional das crianças e de quem está em volta, né? Agora, Aline, vocês conseguem fazer multiplicadores? Tudo bem, existe o Palhaços Sem Fronteiras, mas entre essas pessoas que assistem, vocês têm feedback? Às vezes tem um ou outro adolescente que assiste, que gosta, que quer seguir essa carreira? A gente trabalha muito com pessoas dentro do território que já têm vontade de ser artista. Então, hoje em dia, a gente tem um projeto que chama Embaixadores do Riso, e esse projeto já atua com artistas, às vezes, artistas que estão começando, que têm vontade, e óbvio que tem gente que às vezes está ali dentro da comunidade e já tem uma vontade de fazer isso, mas a gente tem focado bastante nos próprios artistas, porque assim, como o Brasil, como você mesmo disse, tem dimensão continental, tem muitos estados, por exemplo, a gente trabalha no Mato Grosso do Sul, com um projeto que chama Japucá, que é Rindo Juntos, né? Dentro das aldeias indígenas. Hoje em dia, a gente atua lá e quando começou, são artistas que estavam começando. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha treinamento para treinadores, que a gente chama, né? Que é uma maneira de multiplicar, só que já com quem tem foco nessa área. Então, assim, às vezes não necessariamente é uma pessoa das artes, mas é uma pessoa da educação, né? Então, a gente dá muitos tipos de formação para atores sociais. Porque a gente fala assim, mas será que uma pessoa que é da educação ou da saúde quer aprender? Quer, porque são ferramentas que elas vão funcionar em todos os lugares. E muitas vezes a gente não consegue estar na linha de frente sempre. Então, sim, acontece. A gente não tem um trabalho tão focado em formar jovens para se tornarem palhaços e palhaças e artistas circenses, porque a gente entende que esse trabalho precisa ser mais profundo. Hoje em dia, a gente chama o nosso trabalho como um processo de encantamento. A gente tem uma trilha onde a gente passa pela escuta, pelo território, pelo corpo, pelo sonho, pelo circo, onde a gente vai mobilizando pessoas que passaram por situações traumáticas, porque isso é um contexto, né? Quem passou por situação traumática ainda precisa começar a se despertar novamente, porque uma criança que passa por um trauma, muitas vezes ela está muito traumatizada, enrijecida, retraída, congelada, né? E isso é uma maneira que a gente entende antes de se tornar profissional, sabe? Por isso que a gente entende que a geração de renda e a formação está muito mais ligada com os artistas locais que também muitas vezes não têm incentivo, né? Iniciativa eles têm muito, mas não têm incentivo, enfim, né? Os desafios do terceiro setor aí. Agora, Aline, para quem está zapeando na TV, caiu aqui na Rede Alesp, nós estamos com a fundadora e diretora executiva do Palhaços Sem Fronteiras Brasil. Como é que a Aline ficou sabendo do Palhaços Internacional e decidiu criar aqui? Eu sempre... Eu comecei a fazer teatro com 9 anos, sempre amei teatro e sempre... Como você se apaixonou pela causa? Pela causa do Palhaços Sem Fronteiras, né? Eu acho que é isso, por amar sempre teatro e também por vir de uma família que sempre lutou muito por justiça social, eu sempre pensei numa coisa que juntasse as duas coisas. Quando eu conheci o Palhaços Sem Fronteiras, conheci pela internet, né? E por privilégios da vida e caminhos, não sei explicar exatamente, eu fui parar em Barcelona e bati na porta do Palhaços Sem Fronteiras e falei, quero ser Palhaços Sem Fronteiras, porque uma coisa é você pensar que você quer fazer isso, outra coisa é você tomar iniciativa e montar uma organização, o que dá bastante trabalho, né? E manter uma organização, né? Que vai fazer 10 anos, eu falo, nossa, gente, conseguimos, né? Porque é um trabalho árduo. Então, acho que quando eu conheço Palhaços Sem Fronteiras, para mim, me vem, assim, é um trabalho de arte e é um trabalho de justiça social. Não tem como separar. Porque a gente está falando inclusive depois eu fui estudar ciências sociais e tudo isso, não tem como a gente olhar os contextos que a gente atua sem pensar em geopolítica, sem pensar no porquê que essas pessoas foram parar nesse contexto. Então, para mim é uma junção muito maravilhosa e é uma maneira também da gente pensar numa transformação tanto do indivíduo, né, pela arte, como do coletivo. Porque se a gente não se transforma individualmente, é muito difícil a gente pensar numa transformação coletiva. Se a gente não tem escuta, se a gente não tem... não consegue rir da gente mesmo, como a gente vai pensar em outro tipo de sociedade? Então, eu acho que vai do indivíduo para o coletivo. E o coletivo, quando a gente se junta numa praça e ri juntos,
Como esse riso pode ser uma transformação social? Então, eu acho que tem muitas maneiras, né? Mas eu acho que a transformação social, Uma ela vem... ferramenta, né? Ela vem por exemplo, pensa em conflitos. Brumadinho, aí começa a ter problemas da população, uma parte da população começa a brigar com... Tem muitas questões. Rio Grande do Sul. Em Rio Grande do Sul, a gente tem um contexto que foi um pouquinho diferente, porque não tinha uma empresa, né? Aí e eu acho que isso... Por isso que eu falo que as questões, elas são profundas, porque quando a gente pensa em estratégia de guerra, quando a gente fala de guerra, né? A gente fala, guerra está muito longe. E guerra não está muito longe, aqui no contexto brasileiro. E aí eu só vou fazer essa volta para dizer assim, existe muito contexto aqui dentro do nosso Brasil de guerra. Existem números de guerra. Então, assim, como que a gente vai falar? Então, as pessoas, elas param de ocupar o espaço público. Transformação social é você voltar a ocupar o espaço público. Uma praça, ela não é de ninguém. Uma praça é nossa. Né? Uma praça é nossa, é engraçado. Mas e nesse sentido, assim, esse foi no Sudão do Sul, num acampamento de refugiado. O Sudão do Sul é um dos países mais novos do mundo. Na África? Na África, no continente africano. E aí foi no Líbano, antes dos conflitos. E aí, o que eu acho que é importante dizer é que, só retomando a sua pergunta, é que assim... Aqui é você? Não. Essa não sou eu, não. Essa é a Lilian. Ocupando espaço público, isso já acho que já é uma transformação social bem grande, né? Está no espaço público. Ressignificação de espaço público. Fincar bandeiras, né? E o que significa ressignificar espaço público? Se você pensa numa comunidade que passou uma chacina, né? Não tem... Por isso que eu falo que o nosso trabalho é sério nesse sentido. Você ir lá onde o medo foi instaurado e resolver instaurar um espaço de alegria e união, sem ser utópica, é uma maneira de retomar esse espaço. As pessoas, muitas vezes, eu lembro de um trabalho que a gente fez em El Salvador, e aqui mesmo também tem histórias parecidas, das crianças não saberem por que elas estão brigando, e elas terem um conflito, porque é um conflito que vem antes delas. Mas elas, como crianças, passarem, 5 dias trabalhando numa escola, a gente trabalhando na escola, e elas entenderam, mas eu não entendia por que eu não gostava daquela outra escola. Então, assim, quando a gente fala de guerra, a gente está falando de, às vezes, a criança ser colocada em lugares onde ela nem sabe por que ela está ali. E eu acho que o nosso trabalho vem para relembrar as humanidades, né? A relembrar que temos aqui muitas coisas que foram desconectadas. E é isso que diferencia a ONG de vocês em relação aos demais? Eu não sei, porque eu acho que a conexão que se estabelece no hospital também é parecida. A questão é que a gente não está falando de um conflito... um conflito... individual. Não, e às vezes um conflito onde as pessoas... ali elas estão com casos de doenças, né? Com enfermidades. Eu acho que tem um lugar que diferencia a gente muito forte, que assim... Todo mundo sabe que é um hospital. Mas nem todo mundo sabe o que é uma comunidade que está passando por violência. Nem todo mundo sabe o que é um campo de refugiado. Nem todo mundo sabe o que é uma barragem que estourou e soterrou as casas. Volta a falar de Brumadinho, que você começou e eu acabei interrompendo. Não, eu falei a gente do Rio Grande trabalhou... Rio Grande do Sul também é um lugar que, enfim, a gente fez 3 projetos o ano passado e continuamos com o projeto lá. Eu acho que existe um esquecimento geral do que acontece nos conflitos, né? Brumadinho aconteceu. Foi uma questão muito grave. E a população, ela perde a sua casa, perde a sua referência. Quando a gente fala que perde... o Rio Doce, por exemplo, a gente trabalhou 3 anos no Rio Doce. O rio era a cultura das pessoas. Porque cultura é onde se cultiva, né? Então, eles perderam referências ali. Eles desconectaram de uma coisa muito importante. E isso está muito ligado a índices altíssimos de depressão, alcoolismo, enfim, não só da infância, mas das pessoas, porque elas perdem o que elas têm. Então, nosso trabalho é um pouco... é geracional, né? É geracional. Então, nosso trabalho e aí as comunidades também sempre ficam juntas para discutir alguma coisa. Para falar, a gente precisa resolver esse problema. Elas perdem momentos de prazer. É promover o direito à alegria. Exatamente, esse é o nosso trabalho. O direito à alegria é um direito... A gente sempre fala isso.
uma pessoa que está atravessando uma fronteira, né? Eu trabalhei no México nas casas de acolhimento a pessoas em situação de imigração. Pessoas que passam 15 dias andando para tentar, né? Por diferentes motivos. Essa pessoa também tem o direito a rir. Uma criança que acabou de passar um desastre ou um crime ambiental. Repete, você trabalhou no México das pessoas tentando ir para os Estados Unidos, seria isso? Isso. Antigamente, as pessoas iam para os Estados Unidos muito nessa questão do sonho americano, que isso ficou muito conhecido. Com coiotes, tudo. Sim, isso. Pelos Trem de la Muerte, né? La Bestia, que chama. Inclusive, no espetáculo que a gente tem, a gente fala dessa cena. A gente trabalhou em diferentes centros junto com a Universidade do México, trabalhando acolhimento. Isso era adultos, a maioria eram adultos. São histórias muito chocantes. Inclusive, eu lembro de uma menina, que ela chama Gênesis, e a gente estava apresentando, e aí ela pegou e falou assim, terminou a apresentação, ela veio assim, ai, palhaça, eu gostei muito, eu não parei de rir. Aí eu falei assim, legal, né? Só que aí são muitas crianças. Não. Veio de novo. Não, eu ri muito, eu gargalhei. Aí eu, legal. Só porque você fica ali, né? E aí, na terceira vez que ela veio falar comigo, eu falei, não, preciso olhar o que tá acontecendo, porque ela tá querendo muita atenção. E aí ela olhou pra mim e falou assim, eu achei que eu nunca mais ia rir. E escutar isso de uma criança é muito triste, né? Porque é onde tem a esperança. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela explicou que ela estava fazendo a travessia com a família dela. Ela vem de Honduras. Ela tinha mais ou menos uns 9, 10 anos. E ela estava fazendo a travessia e eles foram assaltados, a família. Isso acontece muito. Tem muita questão... Eu sei que é um tema meio assim, mas tem muito tráfico de pessoas, tem tráfico... Assim, é um tema... Por isso que eu falo que não é tão alegre. Alegre é o que a gente faz, mas os contextos não são. E aí ela falou assim, mas eu ri muito hoje. Eu gargalhei, eu voltei a rir. E eu achei que eu nunca mais ia rir na minha vida. Nossa, que presente. E aí foi muito importante entender que, às vezes, por mais efêmero que pareça o nosso trabalho, ele tem um impacto que tanto, né? Por isso que a gente faz oficinas, formações, mas também a gente não tem a dimensão de que um encontro pode causar. Né? Porque a gente, hoje em dia, ignora isso como uma potência de vida, né? E muitas vezes a gente só precisa de um encontro potente. E eu acho que o Palhaço Sem Fronteiras, ele estabelece isso. Hoje aqui na Rede Alesp, nós temos o prazer de conversar com a Aline Moreno, que é presidente e fundadora do Palhaço Sem Fronteira aqui no Brasil. Essa é uma instituição internacional, uma ONG internacional. E a gente vai continuar falando aqui, inclusive nesse folder que ela trouxe, explicativo, ela fala da atuação da organização como base de 4 programas, Aline. Fala das múltiplas infâncias, das crianças em travessia, da emergência no riso. Todo mundo precisa parar, pedir socorro e rir, porque isso é um saudável remédio. E tem também o programa Rindo Juntos desta ONG. Mas espera aí, atenção, diretor, acho que a gente está recebendo aqui alguns movimentos diferentes aqui dentro do nosso estúdio. O que está acontecendo? A gente vai se transformando. Muitas vezes a gente está trabalhando e a gente não tem camarim, sabe? Não tem um lugar. Porque você vai chegar num lugar de conflito e vai falar, não, eu quero meu camarim. Num campo de refugiado? Não existe. Quero aquela penteadeira, né? A gente se troca em qualquer espelho, lugar. Com as luzes. Qualquer espaço é espaço. E também acho que é importante dizer, porque às vezes as pessoas pensam, palhaça, é uma coisa ainda que tem um negócio assim, o que é isso, né? E o palhaço, o que é? O que é a palhaça? Também é um pouco do que a gente é. O que eu sou também é uma lente de aumento dentro do nosso olhar pra gente mesmo, entende? Então não tem a ver, não é um personagem criado, é a sua história, é você, as coisas que às vezes você fala assim, ai, nossa, eu falo que o melhor elogio que pode falar pra mim é que eu sou ridícula, porque é muito importante pra mim ser ridícula. Agora nós estamos conversando com a Aline, que está se performando aqui numa linda palhaça, mas daqui a pouco ela vai falar mais sobre isso. Aline, palhaço tem carteira profissional? É reconhecido pelo Ministério do Trabalho? Pode falando. Tem carteira profissional, sim. Você pode ter um DRT, né, de palhaço. Inclusive,
é isso, tem os tipos de palhaço, né? Você chegou a perguntar, tem o palhaço de hospital, tem o palhaço de... Tem o palhaço de cena, né? Que trabalha na prefeitura, trabalha nas praças, nos Sescs, Os eventos circenses. Os eventos circenses. Tem o palhaço de circo, né? Que é aquele que a gente conhece bastante da nossa infância. Tem o palhaço hoje em dia e tem o palhaço humanitário, né? Que é onde a gente trabalha bastante, assim. Ai, gente, é difícil fazer com esse espelhinho aqui, mas vamos lá. Estamos aqui tentando, né? Pode ir falando, viu? Vou falando. Hoje você tem quantos anos, Aline? Eu tenho 39, quase 40, mas eu prefiro falar 39. 39. É, e o Palhaço Sem Fronteiras, não sei se eu falei isso, ele está em 13 países, é importante de dizer, porque é uma organização internacional onde a gente tem um código de ética comum e também o Palhaço Sem Fronteiras no Sul Global, que é onde a gente tem tentado cada vez atuar mais, está na África do Sul, na Índia e aqui no Brasil, né? Nossa, na Índia. Você já foi para a Índia? Eu já fui para a Índia. Não fui a trabalho com o Palhaço Sem Fronteiras, porque o Palhaço Sem Fronteiras Índia é recente, mas já fui para a Índia em outro contexto. Mas o Palhaço Sem Fronteiras da Índia, ele trabalha principalmente em áreas de exploração sexual. Sabe, a Zona Roja, que eles chamam. E o trabalho lá é muito interessante, muito mesmo. Agora, em relação ao Palhaço Sem Fronteiras aqui no Brasil, como é que vocês conseguem obter recursos? Hoje a gente sabe que ONGs transparentes têm mais chance de obter mais investimentos da sociedade. Como é que é captar para conseguir formar e levar o riso a todas as comunidades? Olha, Então, essa parte é um pouco complicada, né? Mas assim, na verdade, a gente recebeu apoio internacional durante um tempo, né? Que veio da Suécia, da Agência de Desenvolvimento, para países em desenvolvimento. E a gente ganhou alguns projetos... Ai, tá. Obrigada. A gente ganhou alguns projetos de lei de incentivo, fomento, essas coisas. Nariz de palhaço. Eu não uso muitas vezes o nariz de palhaço, porque dependendo do lugar que a gente está, às vezes a criança pode ficar meio... Assustada? Impressionada, sabe? Mas eu tô tentando fazer aqui uma coisa básica, né? Pra não... tá ficando bonito, né? Olha. Mas eu preciso fazer meu cabelo, porque senão não sou a palhaça. Então, hoje em dia a gente está num momento bem delicado, porque depois a gente teve esse patrocínio que nos ajudava a se manter, mas depois, nos últimos anos, ele se tornou bem instável. Então, a gente tenta captar de muitas maneiras, né? Se você que está assistindo quer apoiar o Palhaço Sem Fronteiras, tem como. Opa, por favor. Você pode entrar tanto pelo site, né? Fazer doação, tem muitas maneiras de doar, tem... É só você entrar lá no site que você consegue doar. Mas às vezes você tem um projeto e quer fazer algum tipo de parceria também. A gente também consegue fazer esse tipo de trabalho. E é isso. Sem esses patrocínios a gente não consegue fazer o Palhaço Sem Fronteiras existir. E isso é uma questão porque a gente tem esse projeto em 6 estados que está indo super bem. Quais são os estados? Tocantins, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo, mas o Embaixadores do Riso não está aqui em São Paulo. Mas esse projeto a gente tem patrocínio só para esse ano. Ai, palhaça, você está ficando linda. Ai, graças. Eu falo várias línguas. Eu tô muito... Multiplataforma. Calma aí, pra ficar bonito aqui. Pra lá de bilíngue. Tem que falar, né? Então, muitos lugares que a gente vai, porque aqui no Brasil é diferente, mas quando a gente fala de outros lugares, a gente não... Muitos não falam o idioma que a gente fala, né? Então, Como você chama, senhorita? Donatella. Donatella? Donatella. Com 2 L's, por favor, tá? 2 L's. 2 L's, sim. Where are you from? I'm from Brasil mesmo, tá? É Brasil. Mas eu posso ser de vários lugares. Então, tô muito feliz de estar aqui. Achei chique. Calma, deixa eu ver se meu cabelo ficou bom. Opa. Perfeita, brilhante. Obrigada, graças. Pode falar, moça.
Eu tô aqui para escutar. O que você tem para falar? Eu quero saber como que a senhora Donatella se apresenta para toda a comunidade. Ai, gente. Olha, eu vou contar para vocês. Calma aí. Como você faz rir? Como Nos eu faço faça rir aqui na Ai, Rede nossa, Alerta, ai, meu do Deus do céu. terceiro setor. Sempre as pessoas pedem para fazer isso. Eu nunca vi alguém falar para um cirurgião, faz uma cirurgia. Você já escutou? Nunca escutei. Vai lá, faz uma cirurgia rapidinho, faz alguma coisa aqui. Mas para palhaço sempre fala, faz o palhaço rir, né? Ó, deixa eu colocar aqui, tá bom, já entendi. Deixa eu organizar, né? Porque o pessoal aqui é bem organizado, já entendi. Tudo tem que estar no lugar certinho, tudo muito organizado. No mínimo detalhe. Mínimos detalhes. Então, a gente gosta, sabe do quê? De desorganizar os lugares, entendeu? Porque você já percebeu que organizado não tá funcionando nesse planeta? Né? Se a gente organizou, ficou tão organizado e deu tudo ruim. Ixi, mas se as crianças ouvem agora você falar isso, as mães vão ficar malucas. Ah, mas calma aí. As crianças, ó, eu vou falar uma coisa. As crianças têm que brincar. Vamos por partes. Vamos por parte. A gente gosta de criança que tá brincando, que tá se divertindo, tá fazendo as coisas Alegre. Ó, né? Porque se a criança não tá assim, alguma coisa tá de errado. A gente até dá uma olhada, vê se tem alguma coisa assim, dá uma soltadinha, faz um, 2, 3, 4, 5, 6, sabe assim? Pra dar uma... Faz um aquecimento. Mas assim, a gente trabalha de muitas coisas, porque a gente é profissional, entendeu? É importante de dizer que nossos trabalhos são só pessoas profissionais. Ah, perfeitamente. Amador, não. Não, amador não. Por quê? Não, imagina, a gente gosta dos amadores, mas quando a gente trabalha numa área complexa, não dá para chegar sem saber das coisas, entendeu? São pessoas que já estudaram, já se formaram, então tem muitas habilidades. Tem gente que toca muitos instrumentos, tem gente que faz acrobacia, faz malabarismo. Eu faço bambolê gigante. Eu tenho um bambolê gigante. Você nem imagina, viu? Você fica pensando assim, essa daí? Faço acrobacia também, faz as coisas assim. Então, assim, tem muitas habilidades. Precisa estudar pra ser palhaço, viu? Ah, é? Você acha que é o quê? Você não Tem precisa... prova? Prova tem. Vai lá com um monte de crianças. Se eles não rirem, Se não se der, eles não vai dar invadirem o certo. público, essa é a prova, entendeu? Mas, assim, o riso, ele tem muitas maneiras de chegar. Às vezes é de uma maneira sutil. Às vezes é de uma maneira mais expansiva, porque as pessoas são diversas, né? E aí cada pessoa às vezes ri de uma maneira. E você sabia de uma coisa? Tem gente que não ri mais. Sério, é grave. Sério? As pessoas estão adulteradas. Os adultos, principalmente, eles estão adulterados. Você não sabia desse... É um mal do século. Eles são muito esconde o riso. Quê? A tela esconde o riso. Esconde, porque todo mundo quer mostrar muita coisa bonita, né? E assim, a gente não é só bonito, né? A gente é bonito, mas é bonito engraçado, é bonito estranho. Tem muitas belezas, né? E aí a gente quer ser perfeito. E a gente busca a imperfeição, o erro, sabe? Quando erra, é bom quando erra. Né? Quando o microfone bate na testa, é isso que a gente quer, porque todo mundo passa por isso. Pensa assim, pensa em você, na sua vida. Pensa no momento assim, quantas tonterias você faz por dia. Mas aí você fala, ai, nossa, não vou mostrar, não. Não vou mostrar, né? Porque olha como eu sou você passa a roupa, vai eu vestir sou a muito roupa elegante. amassada, vai aparecer. Entendeu? Aí se você cai, né? Você não quer que ninguém veja. Trupica. E aí... Porque você fica evitando e busca uma perfeição. Aí voltei lá para aquele momento. Perfeição. Tá dando certo? Essa perfeição? No mundo? Olha os problemas. Há controvérsias. As controvérsias, entendeu? Então, assim, a gente também mostra um lugar que o erro é uma oportunidade, entendeu? Você pode pegar aquilo e deu. Ai, eu não sei nem se eu posso fazer esse negócio. Pode. A nossa diretora vai reclamar, mas não é perfeito, então, né? Dona diretora. A dona diretora Carolina. Senhora Carolina. É com a senhora. Eu vou falar uma coisa pra você. Nem tudo é como a gente pensa que é, porque às vezes as coisas, elas deveriam ser de uma maneira. E a nossa diretora Mas Nilma também pode não gostar, né? Olha, Nilma, olha pra mim aqui. Nilma, dá uma relaxada, tá tudo bem, entendeu? A vida é um ir e vir, né? Um vir e ir. A gente precisa trazer a poesia para nossa vida. Com trupicos no meio. Porque a vida tá muito sem poesia, né? É tudo muito... E
É isso, né? Como cativar uma plateia, palhaça Donatella? Ai, nossa. Primeiro... que Com esses olhos Ai, lindos? graças. Nossa, já é um belo cartão de visitas. Eu acho que a plateia, ela quer se sentir importante, né? Sabe assim? Fala assim, ai, fala sobre... Então, assim, pra mim, quando a gente chega, se a gente conecta, né? Às vezes é difícil, porque às vezes existe muito... Mas as crianças, elas não são assim. Tia. As crianças, elas são muito mais... Quando eu falei do atuterado, não é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Porque as crianças, elas são mais fáceis da gente chegar. Elas estão com menos como chama Barreiras. isso? Barreiras. Menos muros, né? E a gente tá muito com muro. Então, os adultos... E eu nunca vou ficar olhando para quem que não tá olhando para mim, né? Eu não vou buscar quem não tá nem aí. Eu vou olhar para aquela... Ei. Aí eu olho para essa, O entendeu? relógio correu. Ah, imagina, né? Ah, meu Deus, cadê seu relógio? Tem hora aí? Ah, não tem, né? Não tem. Desce pra daqui a pouco? Deixa a vida me levar, sabe? O momento mais emocionante da sua vida no Palhaço Sem Fronteira. Nossa, da Donatella? Da Donatella. Oxe, Maria. Tá, vou lembrar porque muitas coisas... Tá. Eu acho que no México também eu tive essa experiência que tinha um senhor, que aí a gente estava apresentando num centro de acolhimento para pessoas em situação de imigração, sabe? Sabe que é onde eles recebem? E aí tinha um moço que ele ficou assistindo a apresentação, aí o trem passou, ele saiu correndo. Ele quase caiu do trem, porque eles pegam o trem em movimento, você sabia, né? O trem não tá parado. E aí depois, a gente estava em outro lugar apresentando a mesma apresentação, mas outro centro, e você não vai acreditar. O mesmo homem pulou lá de cima do trem, saiu correndo, pegou água, pegou comida e continuou assistindo a apresentação em outro lugar. Depois você não vai acreditar. Outro lugar, longe dos mesmos lugares, porque o México é grande, né? E aí tinha esse moço... Você não vai acreditar? O mesmo moço pulou lá de cima do trem. Era o Super-Homem? Não, ele estava indo no trem, que ia andando. Só que ele foi em 3 lugares, 3 apresentações diferentes. Ele parecia que estava seguindo a gente. E aí, ele gritou lá de cima do trem, porque a gente viu ele no trem, lá andando. Ele falou, gracias por las presentaciones. Mi coração volou. Meu coração voou. Ele falou isso. E eu falei, eu também, meu coração voou. Então, lembrar e pensar numa pessoa que estava naquela situação e conseguiu fazer o coração voar, eu acho que é o mais significativo pra gente, né? Sempre existe esperança. Nesses segundos finais, faça toda a nossa plateia rir. Você tá falando sério? Tô. Falando, fazer toda a plateia rir. Toda a nossa rede Alesp nos 654 municípios, 645 Meu Deus, municípios mas do estado de São é Paulo. que eu não sei como eu vou fazer vocês Você rirem não assim. tá vestida? Não tô vestida. Tá preparada? Não, é porque assim, eu não sei fazer uma piada assim pra todo mundo rir. Eu acho que mais do que rir, eu queria que vocês se conectassem com vocês de verdade. Sabe? Porque o riso também, ele é uma maneira da gente se expressar, sabe? Eu acho que eu não sou muito uma palhaça de ficar fazendo... Até essa referência do palhaço que só faz rir assim, eu acho que o riso, na verdade, é uma maneira que a gente tem de resistência, sabe? Rir é uma maneira da gente viver, né? E resistir. E resistir. Eu tenho que falar do Palhaço Sem Fronteiras. Você falou que eu tinha que falar, né? Quem quiser conhecer o Palhaço Sem Fronteiras, tem as redes sociais. Palhaço Sem Fronteiras Brasil. No Instagram. Quem quer ser voluntário também. Quem quer, assim, quem quiser ajudar a gente, contribuir, colaborar. Sempre tem espaço. A gente sempre tem projetos acontecendo. E quem quiser conhecer mais também, entra no site, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para fazer conexão, né? Palhaça Donatella, muito obrigada. Gracias a la vida que me dá tanto. Muchas gracias. Adiós. Gente, que programa lindo. Hoje esse terceiro setor com a Aline Moreno, fundadora e presidente do Palhaço Sem Fronteira aqui no Brasil. Obrigada pela sua audiência.